Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eberton Machado, do canal Gêmeos do Crime, e hoje iremos conversar sobre ninguém mais e ninguém menos do que o meu livrinho O Retorno de Melissa Scooby. Então, pessoal, vamos lá. Só um breve resumo aqui rapidão, para quem não conhece os Gêmeos do Crime, aqui no canal, que foi criado de forma conjunta por mim e pelo meu irmão Wellington, barra Well, para os mais próximos. Aqui no Gêmeo do Crime a gente vai falar sobre livros de suspense, mistério, terror, romance policial, thriller, muito livro envolvendo sangue, assassinato, morte, investigação, tanto que o nome já diz tudo, Gêmeos do Crime. Então não poderíamos falar de outra coisa a não ser livros com essa pegada, que é nosso estilo literário favorito, com certeza. Então aqui no canal vai ter muitas resenhas, indicações, novidades sobre tudo envolvendo nossos gêneros literários favoritos, os thrillers, o suspense, mistério, muita morte e assassinato. Vocês verão aqui nos Gêmeos do Crime. E esse é o primeiro vídeo do canal, o primeiro, e sobrou para mim a responsabilidade de gravar o primeiro vídeo, já que o meu irmão não pode estar presente no momento. O primeiro vídeo do canal está sendo gravado somente por mim. E justamente no primeiro vídeo iremos falar sobre o meu livro. Isso mesmo, o meu livro, para quem não sabe, tanto eu quanto meu irmão, além de sermos apaixonados por livros, pela literatura, por ler, ávidos leitores, nós somos também escritores. E tanto ele quanto eu estamos lançando agora o nosso primeiro livro. E esse é o meu primeiro, O Retorno de Melissa Scooby. Olha a capa dele aqui, bem bonitinha. Vou até aproximar aqui para vocês verem melhor. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje, para já inaugurar o primeiro vídeo do canal falando sobre o meu livro. É isso, gente. Espero que vocês gostem do conteúdo e vem muita coisa boa por aí pela frente aqui nos Gêmeos do Crime, belezinha? Então agora que estão apresentados ao canal, vamos começar o que interessa, que é falando sobre o retorno de Melissa Scooby. Então, pessoal, aqui na história de O Retorno de Melissa Scooby. Bom, primeiramente, deixa eu mostrar para vocês de novo essa capa que está lindíssima, está maravilhosa. Trabalho impecável da editora Palavra e Verso. O livro ficou muito, 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 muito lindo. Tá maravilhoso. Diagramação também. Tá tudo muito bonito. Todos os detalhes, até nos títulos dos capítulos também, a editora deu uma caprichada aqui. Muito da hora. Então, muito obrigado a todo mundo da Palavra e Verso por confiar em mim, no meu trabalho também, e por dar uma caprichada muito bacana no meu livro. Ficou muito lindo mesmo, estou apaixonado por essa capa desde que eu vi pela primeira vez, mas a sensação de segurar ele aqui na minha mão fisicamente é outra coisa, né? Enfim, pessoal, aqui no livro a gente vai ter a história da Melissa, personagem que dá título à história, né? A Melissa Scooby, e o Simon, que é o seu noivo, são os protagonistas da história. E os dois são jovens. E um certo dia eles estão lá com a vida deles. Inclusive, eles estão noivos, mas eles já têm uma filha. Não são casados ainda, mas eles já têm uma filhinha. E a data do casamento está marcada. Eles vão lá seguindo com a vida deles. A Melissa é uma jovem sonhadora. Ela sonha em escrever. Ela já escreve, na verdade, mas o sonho dela era começar na carreira literária, assim, de ter seu primeiro livro publicado também. Meio que eu peguei uma parte de mim, sabe, para colocar nessa história, assim, nesse pano de fundo da Melissa, sabe? E o Simon, ele é um pintor, os dois estão ali felizes. Até que em um certo momento, no decorrer de circunstâncias, infelizmente, a Melissa ela é cruelmente e brutalmente assassinada. Isso não é spoiler, tá, gente? Eu tô tomando o máximo de cuidado possível para não entregar muito spoiler aqui da história,
porque ele já é um livro bem curtinho, sabe? Ele tem umas 120 e poucas páginas, é uma história bem curtinha, bem rápida, então eu não posso falar muita coisa, porque se eu falar muito, já acaba sendo spoiler. Mas falar sobre isso, que a Melissa morre, não é um spoiler, porque de cara vocês já vão ficar sabendo disso quando ler o livro, e tá na sinopse dele também, então não é um spoiler, até porque é a premissa principal da história. A Melissa acaba sendo assassinada, e aí o tempo vai passando, os anos se passam, o Simon tem que aprender a lidar com a perda da Melissa, né? Com o luto e tudo mais, perder a sua amada. Mas aí se passam 6 anos, a história inclusive já se começa no período atual, de 6 anos depois da morte da Melissa. E, gente, perdoem pelo barulho, tem cachorro latindo aqui. Infelizmente, não tenho um estúdio ou nem nada para manter silêncio absoluto aqui, foco no vídeo. Então já me perdoem por qualquer barulho, qualquer interrupção. Infelizmente é o que temos. Mas, dando continuidade, o Simon teve que aprender a lidar com a dor da perda, do luto da amada dele, a Melissa. E se passam 6 anos na história, que a gente já é apresentado a um Simon que está casado com uma outra mulher já, e a filha dele com a Melissa também já aparece logo no comecinho da história. Tem a nova esposa do Simon, que é a Camila, e a Trixie, que é a filha do Simon com a Melissa, fruto do relacionamento dele com a Melissa. E, enfim, tem que tomar muito cuidado, como eu falei, eu não quero falar spoiler nenhum para vocês da história, porque é um livro muito curto, muito rápido, e qualquer coisa que eu fale é um spoiler pode se tornar uma coisa crucial, assim, para já acabar com a experiência. Eu não quero acabar com a experiência de leitura de ninguém, eu quero que todo mundo aproveite esse livro ao máximo, então eu tenho que medir aqui as palavras e não vou falar muito abertamente da história, porque muita gente não leu o livro ainda. Mas, então, nesse período atual que o livro começa, num certo dia de chuva, tinha que ter chuva no meio, só para deixar as coisas mais intrigantes assim, mais misteriosas, tinha que ter uma chuvinha no meio, né? O Simon tá lá no seu quarto, arrumando as coisas no seu closet, e de repente, pela janela, no meio da chuva, pela janela do seu quarto, ele vê a imagem de uma mulher lá fora no quintal de sua casa. E a imagem da mulher que ele vê é nada mais e nada menos do que Melissa. Sim, ele está vendo a imagem de Melissa. De imediato ele fica muito confuso assim com o que está acontecendo. Ele não sabe se realmente ele está vendo o que ele está vendo ou se não é a imaginação dele, até porque ao longo do livro vai ser explicado que durante todo o processo do luto que o Simon teve pela Melissa, ele teve várias recaídas, vários surtos e alucinações assim, em que ele acreditava estar vendo a Melissa, mas não passavam de alucinações mesmo, sabe? Então ele começa a se questionar se não seria mais uma alucinação apenas, ou se de repente, de fato, seria a Melissa que estaria ali dessa vez. Mas qual seria a diferença de todas as outras vezes que ele viu a Melissa e achava que era real, para essa vez de agora? O que acontece para que ele possa identificar que dessa vez não está acontecendo tudo de novo, ele não está passando por todo aquele processo de novo, as alucinações voltando e tudo mais. Mas enfim, só lendo para descobrir, porque não vou falar mais nada, eu quero que vocês leiam, por favor. É uma história muito intrigante, que ela te prende assim. Eu não tô falando só porque foi eu que escrevi, não. Mas eu tô falando de verdade. Ela te prende do começo ao fim. Quando você começa a ler esse livro, você não consegue parar enquanto você não descobrir tudo que está acontecendo, tudo que está por trás da história, o enredo todo. Sinceramente, é um livro muito viciante. E foi muito gostoso de trabalhar nele, na escrita dele, nos personagens. Foi uma escrita que realmente me tocou profundamente.
Até porque esse livro, eu considero ele um livro bem triste do começo ao fim, sem tirar nem pôr. Ele realmente é um livro bem triste. Ao longo da leitura, a gente vai percebendo aquele ar caótico ali, de que aquela sensação de que vai acontecer uma tragédia a qualquer momento, alguma coisa vai acontecer, mais do que já aconteceu, né? Porque ele vai intercalando muito entre passado e presente, então a gente vai acompanhando muitas cenas do passado, quanto muitas cenas do presente, e no passado tem muitas cenas também de tragédia, muita coisa que aconteceu, mas eu não posso falar, porque eu quero deixar para vocês serem surpreendidos com a leitura. Mas assim, é um livro super fluido, a leitura é muito fluida, muito viciante, assim, como eu falei. Quando você começa a ler esse livro, não dá vontade de parar, porque ele tem muito mistério, suspense, então você não consegue largar enquanto não descobrir o que realmente está acontecendo ali na história inteira. E eu falo isso não só como a minha experiência como autor e como leitor também, por ter lido a história, por ter criado a história, mas eu falo pelos feedbacks que eu já recebi de quem fala que já leu o livro, tem essa sensação de que não consegue largar ele enquanto não terminar tudo. Porque realmente é uma história bem rápida, bem fluida e bem viciante e muito instigante, sabe? Bem instigante mesmo, na qual aquela que a gente quer saber logo o que está acontecendo. Se. Aí não posso falar muita coisa porque realmente qualquer coisinha que eu fale aqui acaba sendo um spoiler, gente. Mas enfim, basicamente é isso que vamos ter na história. O retorno de Melissa Scooby. Então tem a volta da Melissa, mas em vários momentos se questionam se realmente ela está ali de volta ou se não passa de uma alucinação do Simon, como ele já teve em várias outras ocasiões. E ele é um livro que vai mexer muito com o psicológico de quem estiver lendo e mexe com o psicológico dos personagens também. E, enfim, como eu falei, ele é um livro que eu considero um livro triste, do começo ao fim. O final dele, muita gente vai gostar, mas muita gente vai odiar, que eu sei, até porque já odiaram. Bom, para quem não sabe, o Retorno de Melissa Scooby, ele foi escrito originalmente em 2017. Eu escrevi ele lá no Wattpad. Em 2017 foi onde eu publiquei ele pela primeira vez. Então, lá em 2017 já tinha os leitores que liam lá no Wattpad, comentando cada capítulo e tudo mais. E muita gente não gostou do final. Por exemplo, teve uma crítica que eu recebi muito grande em relação ao final desse livro, que eu vou deixar para falar sobre isso um pouco mais quando for responder as perguntas que vocês me mandaram de curiosidades sobre o livro e tudo mais. Mas eu recebi uma crítica sobre o final desse livro lá no Wattpad, que nossa. Mas, enfim, essa é uma trama que ela mexe muito com o psicológico, tanto de quem está lendo, quanto com o psicológico dos personagens. Eu fiz questão de trabalhar muito bem na construção de cada um deles ali, de explorar os sentimentos e os conflitos que cada um estava passando no decorrer da história, até porque se torna uma situação delicada para todo mundo ali, todo mundo envolvido na história é, passa por um momento delicado com toda a situação que vai acontecendo, com toda a história ao decorrer do livro. E, como eu falei, o final vai agradar muita gente, mas também não vai agradar todo mundo, que eu sei disso, mas é um final que para mim não podia acabar a história de outra forma a não ser essa. Para mim foi o final perfeito para a história, porque eu quis passar com essa história. Então, para mim, o final condiz perfeitamente com a mensagem que eu queria passar ao longo do livro. E, como eu falei também, é uma leitura super fluida, rápida, é bem gostoso de ler. Você pega ele, se você tiver tempo, consegue terminar facilmente esse livro em um dia. Ele tem umas 120 páginas, se eu não me engano, e
Uma coisa que eu gostei bastante desse livro, de escrever ele, a forma como eu escrevi, como eu criei a história e tudo mais, intercalando também entre o passado e o presente, é uma coisa que eu sempre gosto de usar muito nos meus livros, brincar com passado e presente, assim, sempre intercalando cenas atuais com flashbacks, volta lá no passado e tudo mais. E eu acho que nesse livro tudo se encaixou de uma forma muito boa e, ao meu ponto de vista, ao meu ver, não ficou nenhuma ponta solta no final da história, nada que tenha ficado sem resposta, tudo foi muito bem explicado e bem esclarecido, pelo menos é o meu ponto de vista como autor. Caso alguém encontre alguma coisa que teve alguma dúvida, alguma coisa assim, pode chegar para mim e me falar, porque eu vou gostar muito de saber. Mas no meu ponto de vista não ficou nada solto, ficou tudo fechadinho ali direitinho, bem conclusivo. E isso aqui é uma história que ela envolve muitos temas ao mesmo tempo, sabe? É, Não é um livro só sobre suspense. Tem suspense, sim, tem bastante suspense. Tem mistério, tem romance, muito romance também, com umas cenas também que vou deixar para vocês lerem e descobrirem. Mas tem suspense, tem romance, tem mistério, tem muito aquela pegada de um thriller psicológico também, sabe? Como eu falei, ele trabalha muito no psicológico dos personagens, no pensamento de cada um. E tem muita vingança também. Ele fala muito sobre vingança. Não posso falar detalhadamente, abertamente sobre isso, mas tem temas sobre vingança no livro também. Aquela boa e velha vingança que a gente adora. Pelo menos eu adoro. Tanto ler quanto assistir coisas assim de vingança. E o livro aborda também bastante o tema da morte e do luto, que foi um desafio muito grande para mim, sabe? Escrever sobre essas coisas. Mas para mim, no meu ponto de vista como autor, ficou tudo muito bem encaixado. Eu, sinceramente, sinto orgulho pelo meu trabalho que foi feito aqui nesse livro. E eu espero de verdade que vocês gostem da experiência de leitura, tanto quanto eu gostei de criar essa história e de escrever ela, que vocês possam entrar na mente dos personagens, sabe? Porque ao longo da história dá pra gente sentir exatamente o que os personagens estão sentindo, porque é tudo muito bem descrito ali, o que está passando pela cabeça de cada um, os sentimentos de cada um em relação a isso, em relação àquilo. Então, eu espero que vocês consigam aproveitar a história, o enredo e embarcar nessa jornada e descobrir tudo que envolve o retorno de Melissa Scooby. Eu tenho certeza que essa história vai pegar vocês de jeito, vocês vão ficar envolvidos com a leitura e não vão querer largar enquanto não descobrir tudo que está acontecendo com o livro. Eu tenho certeza, certeza, certeza. E uma coisa também que eu adorei colocar nessa história aqui, além de intercalar muito essa questão do passado, presente, foram referências a autores que eu gosto muito, principalmente Agatha Christie. Para quem me conhece já sabe que eu sou obcecado, fanático pelos livros de Agatha Christie, isso não é novidade nenhuma. E tem muita referência a Agatha Christie aqui, referências diretas como referências indiretas também. Não que a história tenha alguma coisa a ver com o estilo de escrita da Agatha Christie, não, é completamente diferente. Aqui não tem um whodunit, o clássico Quem Matou, que a Agatha geralmente escrevia na maioria das histórias dela. Não é uma história que fala sobre quem matou, pra gente descobrir quem é o assassino, não é assim. Mas tem muita referência a Agatha Christie, tanto nos próprios títulos dos capítulos também, quanto ao decorrer da história. Tem uns poemas também que eu acrescentei que fazem referência a Agatha Christie. E o mais bacana disso, sabe, dessas referências que eu coloquei, é porque quem é fã de Agatha Christie conhece o trabalho da autora, minha queridinha do coração, minha autora favorita número um, para sempre. Ninguém jamais estará acima de Agatha Christie. Ninguém vai me conquistar da forma como ela me conquistou, até porque foi a Agatha Christie que me fez ficar apaixonado pela leitura.
Até porque é um fato curioso, quando eu comecei a escrever, lá nos 14 anos que eu comecei a escrever, hoje eu tô com 23, tem quase 10 anos já, eu não gostava de ler. É um fato até curioso, eu escrevia, mas não gostava de ler. Eu fui aprender a gostar de leitura mesmo, pegar o hábito de ler com Agatha Christie em 2022. Então, para vocês verem a diferença. Eu comecei a escrever lá com 2014, com 14 anos, mas só em 2022 que eu fui pegar o hábito de leitura mesmo. Já tinha lido umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, mas não era muito fã de leitura, sabe? Eu fui pegar o ritmo mesmo com a Agatha Christie, tanto que 2022 foi o ano de Agatha Christie na minha vida. Eu devorei os livros dessa mulher. Até perdi a conta de quantos que eu li, mas ela me ajudou muito, 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 mesmo que de forma indireta, na construção dessa história aqui, sabe? E o bacana nas referências é porque quem é fã vai pegar referências. É igual um amigo que o Ezequiel Souza, um querido aqui do YouTube, inclusive, que faz vídeos maravilhosos. Ele tá lendo o livro, O Retorno de Melissa Kubibai. Fico feliz e lisonjeado por saber que logo, logo vai ter uma resenha dele aqui no YouTube sobre o meu livro. E durante a leitura dele, ele me mandou uma mensagem falando que ele adorou a referência que eu fiz no capítulo 4 para Agatha Christie. E fora que teve outro capítulo também que ele falou que pegou a referência, uma referência meio que indireta, porque não está explícito ali que é uma referência para Agatha Christie, mas quem é fã da Agatha, lê as histórias da Agatha, consegue identificar as referências, sabe? Então é uma coisa que eu achei muito bacana também, essas referências assim que eu fui colocando na história e a parte das músicas também, porque esse livro aqui tem muita, 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 muita música, muito trecho de música aqui na história, porque enquanto eu ia escrevendo ele, várias e várias cenas, sempre na minha cabeça, eu imaginava aquelas cenas com uma música ali de fundo, como se fosse tipo uma cena de série ou de filme e tem que estar tocando uma música no fundo. Era isso que eu imaginei em vários momentos aqui, da escrita, da história enquanto eu ia escrevendo. Então eu fui colocando essas músicas no livro. Então tem muita, muita, muita música. Se eu não me engano, deve ter o quê? O livro tem 20 capítulos e deve ter pelo menos, eu acho que umas 9 músicas, 9 trechos de músicas aí ao longo da história. E para mim ficou tudo muito bem encaixado. As músicas não estão ali simplesmente, vamos dizer assim, por exemplo, só peguei a música porque é uma música que eu gosto e joguei ali para dizer que eu gosto dessa música. Não. Toda música que eu peguei e coloquei na história, eu coloquei porque ela se encaixa perfeitamente com o que se condiz na cena específica. Então foi uma coisa que para mim ficou muito bacana e eu me orgulho muito disso, da forma como que ficou agregado as músicas aqui na história e gostei bastante mesmo do resultado. E então é isso, eu não posso falar, eu queria falar mais coisas sobre o livro, mais coisas, mas é basicamente isso. Eu não quero estragar a experiência de leitura de ninguém, então vou deixar para vocês descobrirem mais ao longo da história. Mas ela é uma história bem complexa, intensa, profunda, apesar de ser um livro bem curto. Porque por ser uma história bem curta, talvez alguém pense que não dá tempo de explorar muita coisa, mas não, explora sim bastante coisa. E ela consegue ser uma história bem profunda, bem triste, bem melancólica também, sabe? Com certeza eu sei que muita gente vai chorar com o final do livro. Eu, por exemplo, não vou mentir, que chorei com esse final do livro que eu escrevi. Poderia ter escrito um final que eu não chorasse? Poderia. Mas para mim tinha que terminar dessa forma. Então já preparem aí os lencinhos, os leitores mais sensíveis já preparem, porque ele vai emocionar. Ele é um livro que realmente, de fato, ele te emociona e ele te deixa instigado do começo ao fim para você entender o que está acontecendo ali e você não consegue sossegar enquanto você não descobre a verdade por trás de tudo, 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 tudo. Porque tem essa pegada de mistério, assim, e suspense rondando a história inteira. E, no meu ponto de vista, tudo isso é muito bem trabalhado. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. Até o momento, tenho recebido muitos comentários positivos.
todos os feedbacks que eu tenho recebido da história têm sido positiva, e eu fico muito feliz com isso, de verdade. Mas é claro que vão surgir críticas também, assim como surgiu críticas do final, na época que eu escrevi ele no Wattpad. Não tem como uma história agradar todo mundo, mas é sobre isso. Ele é um livro triste do começo ao fim, como eu já falei e repito de novo. É um livro triste, a história toda em si, no geral, ela é triste. Ele já começa triste e ele termina triste. É isso que é o livro. E é uma leitura bem profunda, assim, que faz a gente refletir sobre muitas coisas, sabe? Eu recebi muitos comentários falando sobre isso também, o quanto o livro faz a gente refletir e entrar na mente humana, no pensamento de cada um. E o livro mostra também o lado sombrio de muita gente que fica escondido ali, só esperando o momento de ser colocado para fora. E eu gostei muito da forma como eu consegui adicionar tudo isso aqui na história. Sinceramente, eu estou muito orgulhoso do meu trabalho e de estar aqui gravando vídeo para falar sobre o meu livro, meu primeiro livro sendo publicado fisicamente. E agradeço muito à editora Palavra e Verso pela confiança que tiveram no meu trabalho, pela confiança enorme em mim, no meu potencial e pelo trabalho maravilhoso que eles fizeram aqui com a capa que tá linda, 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 linda. Eu vou mostrar para vocês de novo, bem de pertinho. A capa tá muito linda. E o trabalho de diagramação também tá tudo muito lindo, 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 lindo. E fora que tem umas ilustrações também que eles colocaram, que ficou muito lindo, sabe? Eu não vou mostrar o restante porque eu vou deixar para vocês irem vendo ao longo da leitura para ficar melhor. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei sobre o livro. Só não falei mais porque eu realmente não quero falar muito spoiler para não entregar muito da história para vocês. Mas se eu pudesse, eu juro que eu ficava aqui falando do livro por horas e horas e horas. E eu acho que nada melhor do que o autor para falar sobre a própria obra, né? Então, por isso eu quis trazer essa resenha aqui para vocês, para falar sobre o livro e apresentar também o canal, apresentar o meu projeto de escrita. E é isso, gente. Leiam Retorno de Melissa Scooby. Leiam, 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 leiam. Tenho certeza que a história vai envolver vocês, vai mexer com vocês psicologicamente, assim como mexe com o psicológico dos personagens. Então, espero de verdade que vocês gostem e aproveitem tanto essa leitura, gostem tanto da história, da trama, quanto eu gostei de escrever. Porque, sinceramente, de todos os livros que eu já escrevi, esse aqui é o livro mais intenso, mais profundo, melancólico, triste que eu já escrevi. Nenhum não chega nem perto do que o Retorno de Melissa Scooby foi. Eu acho que talvez seja até por isso que eu optei por ele ser o primeiro livro que eu decidi publicar de forma física. Porque ele não foi o primeiro que eu escrevi, mas está sendo o primeiro que eu estou lançando em forma física, porque ele me tocou profundamente, de várias formas, com os assuntos abordados aqui na trama. E então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem de verdade, aproveitem a leitura e, por favor, comentem comigo o que vocês estão achando. Podem me procurar lá no Instagram, @web.machado, ou no Twitter também, @webmachado. Adicionem o livro lá no Scoob de vocês, deem uma avaliação para o livro quando vocês terminarem de ler, porque ajuda muito, 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 muito na divulgação do crescimento da história também. Então espero que vocês tenham gostado, de verdade. E quem puder ajudar, é claro, deixando um like aqui no vídeo para ajudar também no crescimento do canal. Eu agradeço profundamente, do fundo do coração, para ajudar também a divulgação do vídeo. E quem puder compartilhar com seus amigos aí. E deixe aqui nos comentários também o que vocês acharam, se tem alguma coisa que vocês querem saber, algo que eu tenha deixado no ar aqui, que eu não tenha falado muito bem. Podem comentar aqui qualquer coisa, estou aberto para responder qualquer comentário de vocês, tá bom? Mas espero de verdade que vocês gostem do vídeo e principalmente que vocês gostem do livro. Mas se não gostar também,
Tudo bem, acontece, não tem como uma obra agradar todo mundo. E sim, eu tô o vídeo todo aqui segurando o livro porque eu tô apaixonado por essa capa, eu tenho que segurar ela aqui comigo o tempo todo. Preciso mostrar pra vocês essa capa. E eu tô apaixonado pelo meu livro. Mais uma vez, obrigado à Palavra e Verso por tudo, por abrir as portas para mim no mercado literário, que não é uma coisa fácil. Então, eu agradeço muito pela editora estar me dando a oportunidade de fazer a minha estreia, o meu debut, assim dizendo, como escritor de forma física, meu primeiro livro aqui em mãos e é uma emoção gigante, viu? Segurar o meu primeiro livro aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E só reforçando aqui, quem gostou, deixa um joinha aqui que vai ajudar bastante no crescimento do canal. Também se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque eu juro pra vocês que vai ter muito conteúdo aqui nos Gêmeos do Crime, muita resenha, muita indicação de livros. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, um abraço pra todos e leiam O Retorno de Melissa Scooby. Com certeza eu vou deixar aqui na descrição o link para a compra do livro lá no site da editora, tá bom? Ele por enquanto está disponível apenas para compra no site da editora. Então eu vou deixar aqui embaixo o link da compra lá no site, tá bom? Comprem o livro e ajudem esse autor nacional que está começando. É isso, pessoal. Um beijo para todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo.